Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Quando a gente pensa em arte rupestre, a memória voa para as cavernas da França e da Espanha. Lascaux, Altamira, Chauvet. Mas existe um outro mundo, gigantesco e pouco conhecido, escondido nas montanhas e desertos da China. São mais de 1.200 sítios arqueológicos espalhados pelo país, com pinturas e gravuras que datam de 10.000 anos atrás até a nossa era. Figuras de deuses solares, dançarinos mascarados, caçadores nômades e tambores de bronze eternizados na rocha. Hoje, a gente vai desvendar a arte rupestre esquecida da China e descobrir o que essas imagens nos contam sobre os povos que habitaram a Ásia muito antes das dinastias. Vamos nessa! Para entender a arte rupestre chinesa, é preciso entender a geografia. O país é um continente, e o que acontecia no norte era muito diferente do sul. No norte, nas regiões como as montanhas Yinshan e Helan, predominam os petróglifos, gravuras feitas picoteando ou raspando a superfície da rocha. Os temas: vida nômade, guerreiros, animais das estepes como veados e cavalos. Já no sul, nas regiões úmidas de Guangxi e Yunnan, a técnica é outra. Pinturas monocromáticas, geralmente em vermelho acastanhado, feitas com pigmentos de ocre. Os temas também mudam. Rituais comunitários, danças, figuras humanas estilizadas e instrumentos como tambores de bronze. Duas tradições, duas visões de mundo, uma mesma vontade de eternizar a existência na pedra. Viajando para o sul da China, na região de Guangxi, encontramos uma paisagem que parece ter saído de um sonho. Aqui, a natureza e a arte ancestral se fundem de uma maneira espetacular. O sítio mais famoso é, sem dúvida, a paisagem cultural de arte rupestre de Zhuojiang Huashan, que recebeu o merecido título de Patrimônio Mundial da Unesco em 2016. Este reconhecimento não se refere a um único local, mas a um complexo de 38 sítios espalhados por mais de 100 quilômetros. São painéis de pinturas impressionantes que adornam as falésias de calcário que se erguem verticais sobre o rio Ming, um afluente do sinuoso Zhuojiang. Este rio não era apenas uma via de transporte, era a artéria vital, o centro da vida e da espiritualidade para os povos que aqui viveram. Mas o que exatamente eles decidiram registrar nessas rochas monumentais para a posteridade? As figuras são invariavelmente monocromáticas, pintadas num tom vermelho acastanhado que resistiu bravamente à erosão do tempo, do vento e das chuvas torrenciais. O pigmento, uma mistura de hematita com aglutinantes como cola animal, penetrou na rocha, garantindo sua longevidade. Elas mostram figuras humanas estilizadas, quase sempre em uma pose flexionada, com os braços levantados e os joelhos dobrados, como se estivessem em meio a uma dança estática ou uma oração fervorosa. Muitas ostentam cocares elaborados e espadas na cintura, sugerindo um status social elevado, talvez de líderes ou xamãs. Ao lado dessas figuras, encontramos círculos que representam os famosos tambores de bronze, símbolos supremos de poder, riqueza e conexão espiritual na antiguidade do Sudeste Asiático, usados para invocar chuva, celebrar colheitas ou em rituais de guerra. Estas obras foram criadas pelo antigo povo Luoyue, ao longo de um extenso período que vai do século V a.C. ao século VI d.C. Acredita-se que as pinturas sejam o registro de cerimônias e rituais sagrados, talvez ligados à fertilidade da terra ou ao culto dos ancestrais. Para os Luoyue, o rio, a rocha e a pintura não eram elementos separados. Juntos, eles formavam um espaço sagrado integrado, um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Um dos maiores enigmas que cercam Huashan é a sua execução. Como eles conseguiram pintar em locais tão altos e de difícil acesso, alguns a mais de 120 metros acima do nível do rio,
A teoria mais aceita é que eles usaram complexos sistemas de andaimes de madeira e bambu, ou foram habilmente suspensos por cordas a partir do topo das falésias, um feito de engenharia e coragem tão impressionante quanto a própria arte. Deixando as grutas para trás, nossa jornada nos leva centenas de quilômetros ao norte, onde a paisagem se transforma drasticamente. Chegamos às imponentes montanhas Helan, na região autônoma de Ningxia. Elas se erguem como uma muralha natural, protegendo as férteis planícies do Rio Amarelo, dos ventos frios do deserto da Mongólia. Aqui, a arte não está escondida em cavernas, mas exposta sob o céu aberto, num verdadeiro museu ao ar livre. Espalhados por dezenas de quilômetros, encontramos mais de 6.000 petróglifos, gravados diretamente nas rochas escuras e polidas pela incessante ação do vento e da areia ao longo dos séculos. A datação dessas obras é um desafio que fascina os arqueólogos. As mais recentes têm cerca de 3.000 anos, mas as mais antigas podem ter sido criadas há impressionantes 10.000 anos, no final da última era do gelo. Cada gravura é uma janela para o passado, um vislumbre da vida dos diversos povos nômades que habitaram estas estepes, como os Xiongnu e, mais tarde, os mongóis. As cenas são vibrantes e cheias de ação. Caçadores em plena perseguição, guerreiros montados em cavalos velozes e uma fauna rica que incluía veados, tigres e cabras selvagens. Mais do que simples representações, esses painéis rochosos funcionavam como crônicas visuais, registrando não apenas a caça e a guerra, mas também a estrutura social e a cultura pastoril que dominou a Ásia Central por milênios. As imagens de caravanas, por exemplo, testemunham a importância estratégica da região como um corredor para antigas rotas comerciais, muito antes da Rota da Seda ser formalmente estabelecida. No entanto, entre milhares de figuras, uma se destaca pela sua singularidade e poder simbólico: o Deus do Sol. É a imagem mais icônica e enigmática de Helan. Um rosto humano, mas profundamente estilizado, com olhos e boca redondos, cercado por raios que emanam de sua cabeça. A sua expressão é hipnótica, um olhar que parece atravessar os milênios para nos encarar diretamente. Acredita-se que represente uma divindade solar, uma figura central em rituais xamânicos que buscavam harmonia com o cosmos. Esta imagem poderosa, esculpida para ser vista de longe, é um elo direto com a espiritualidade dos antigos nômades, uma manifestação da sua profunda conexão com as forças da natureza, o ciclo das estações e o universo. Mas a jornada pela arte rupestre da China não termina nas grandes estepes. Outras regiões, igualmente vastas e misteriosas, guardam surpresas que continuam a reescrever a história. Na província de Gansu, um corredor vital da antiga Rota da Seda, descobertas recentes em áreas remotas de montanhas e desertos áridos, revelaram pinturas de cerca de 4.000 anos. Essas obras não estão em galerias, mas sim gravadas em paredões rochosos, acessíveis apenas aos mais persistentes. Elas nos mostram cenas vívidas do cotidiano e das práticas espirituais de povos que, de forma engenhosa, prosperaram perto de fontes de água em um ambiente inóspito. São representações de caça, danças rituais e símbolos astrais, um vislumbre de um mundo perdido. O clima seco e a localização isolada agiram como uma cápsula do tempo, e o deserto, que tanto desafiou a vida, foi o guardião que protegeu essas imagens por milênios, permitindo que hoje elas nos contem suas histórias silenciosas. Avançando milênios no tempo, nossa exploração nos leva às esculturas rupestres de Dazhou, na moderna municipalidade de Chongqing. Embora muito mais recentes, datando dos séculos 9 a 13, elas representam o ápice de uma tradição artística que começou no Neolítico, a arte de dar vida à rocha. Aqui, a prática evoluiu de simples gravuras para um espetáculo de esculturas em alto relevo, com uma complexidade e escala de tirar o fôlego.
Em mais de 75 sítios protegidos, o budismo, o taoísmo e o confucionismo não apenas coexistem, mas se fundem em centenas de figuras esculpidas diretamente nas falésias. Vemos cenas didáticas, representações do paraíso e do inferno, e retratos de figuras históricas e divindades. Dazu é a prova de como a prática de eternizar crenças na pedra não só perdurou, mas floresceu, adaptando-se a novas filosofias e se tornando um livro de pedra sobre a vida espiritual na China imperial. Do enigmático Deus do Sol, das estepes do norte, passando pelos tambores de bronze do sul que ecoavam rituais antigos, até os serenos e monumentais Budas de Dazu, a arte rupestre chinesa é um testemunho vibrante da incrível e profunda diversidade cultural que sempre caracterizou este vasto país. Cada gravura, cada pintura, cada escultura é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que abrange mais de 50 mil sítios já identificados. Destes, mais de 1.200 são considerados de grande importância, verdadeiros tesouros que ainda esperam para serem completamente estudados, compreendidos e, acima de tudo, protegidos para as futuras gerações. A arte rupestre da China nos lembra que a humanidade sempre procurou deixar sua marca, contar sua história, se conectar com o divino. Seja gravando um deus solar na rocha ou pintando uma dança ritual num penhasco, o desejo é o mesmo: vencer o tempo e dizer: nós estivemos aqui. E nós, milênios depois, podemos ouvir essas vozes. Se você gostou de conhecer essas pinturas esquecidas, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas viagens pela história da arte antiga. Me conta nos comentários: qual desses sítios você visitaria? O que você acha que leva um povo a pintar nas rochas? Vou adorar ler sua opinião. Compartilha esse vídeo com a galera que ama arqueologia e história. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!